Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrew Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui essa planta linda, essas florzinhas aqui que parece uma pipoquinha? Estão vendo? Ó, vou chegar mais pertinho, ó, vocês estão vendo aqui? Parece uma pipoca, não é, gente? Pois bem, vou mostrar, se vocês não estão reconhecendo ela aqui, vamos até a folhagem que com certeza vocês vão reconhecê-la. Olha aqui as folhas muito bonitas, tá bom? Bom, gente, essa daqui é a Ludícia discolor, a orquídea Ludícia discolor, conhecida também como orquídea joia ou orquídea pipoca. Então, o vídeo de agora, pessoal, vai ser vamos refazer uma refilmagem das fases do desenvolvimento da Ludícia discolor, pessoal. Vamos começar então? Bom, gente, então eu estou aqui diante dessas Ludícias discolor aqui, ó. Aqui tem várias aqui na mesa. E vamos agora falar um pouco do comportamento dessa planta ao longo do ano. Depois vamos ver o jeitão do seu vegetal e por fim, dicas de cultivo, né? Então, começando agora pelo comportamento, pelas fases do desenvolvimento, pela fenologia propriamente dita. Bom, nós estamos agora aqui em agosto, né, pessoal? Estamos no inverno e essa planta está em fase de floração. Então, vocês podem ver aqui, ó, essa aqui já ainda está começando a abrir. Essas outras plantas aqui, ó, estão com as hastes começando a desenvolver também, né? Estão começando o seu desenvolvimento e estão começando a abrir, tá joia? Bom, e é o seguinte, notem também que temos folhas amarelando e começando a ficar feias nessa fase também, ó. Vocês podem ver folha amarelando ali e outra eventual também vai ter folha amarelando. Bom, gente, o período do inverno é o período da floração, normalmente entre agosto e setembro, ou seja, meados de inverno, final do inverno e início da primavera. É a floração, período de floração da Ludícia discolor. Neste período também, gente, de floração, o que a gente pode destacar de importante aqui? Ó, vou pegar os vasos mais cheios e vocês vão ver o seguinte, ó, vocês não vão ver broto novo, exatamente, não vão ter normalmente brotação. Pode até ter um ou outro ramo pequeno que não desenvolveu muito, mas você não vê atividade de folhas novas saindo normalmente, ó. Tem aqui uma aqui que tem até uma folhinha, mas você não vê, ó, outra folha nova saindo. Então, nesse período de floração agora aqui, a planta se encontra em baixa atividade vegetativa. Além disso, é normal nesse período ter uma queda de folhas de ramos, principalmente as folhas mais de baixo. Então, esse período a planta tende a ficar um pouco mais feiosa nas suas folhagens também, gente, porque ocorre muita queda de folha, folhas velhas envelhecem e a planta também tende a ficar bem dependurada, aqui como vocês estão vendo aqui, né? Bom, e aí a sua flor vai abrindo de forma sequencial, gente. Elas vão abrindo, a haste é uma hastezinha não muito longa, ó, vocês podem ver, uma haste de uns 20, 25 centímetros, mais ou menos, no máximo. E ela vai abrindo de forma sequencial até abrir todas as flores, ou seja, começa a abrir as da base primeiro, até abrir as da ponta. Beleza, abriu. E a durabilidade dessas flores? Elas duram em média quase um mês, gente. Ou seja, é uma floração bastante durável. Então ela passa o mês de agosto praticamente todo florida, até meados de setembro ela ainda costuma estar florida, gente. E uma planta dessa bem entorcerada costuma ter várias hastes florais. Legal, não é? Então ela passa bastante florido, período do inverno, mais de um mês florido, e sem atividade vegetativa, de enraizamento e brotações. Aí passamos o período de floração dela, entramos na primavera e as flores secam, as hastes secam e caem. Esses ramos aqui que floresceram, gente, ó,
eles não têm mais crescimento, pois a haste floral é terminal, então ela é a última parte. Ele cessa o crescimento nessa haste. Então o que vai acontecer? Primavera, essa planta vai iniciar as atividades vegetativas, então o que costuma acontecer? Podem surgir ramificações desses brotos maiores, eles podem até ramificar, gente, e acontece. Pode surgir ramificação, como normalmente costuma sair brotos novos na base dos ramos, ou às vezes até mais do lado, né? Como ela vai rastejando, saem brotos novos e começa o seu desenvolvimento ao longo da primavera, e a planta vai enraizando também, gente. Ao longo dos ramos antigos, já sem folha, vão saindo novos brotos e raízes novas. E aí, na primavera, essa planta vai enraizando e vai desenvolvendo os brotos que vão crescendo e vai começando a ficar bonito. Aí, entramos no verão, o crescimento desses brotos continua, a planta começa a ficar com a folhagem bonita de novo, e eles vão ficando maiores, a planta vai entocerando mais, e as folhas vão ficando maiores, mais bonitas, mais vistosas também. E o enraizamento continua também, gente, beleza? Aí a planta vai desenvolvendo e vai enchendo o vaso. Aí passamos o verão, em que a planta está em pleno desenvolvimento vegetativo, está crescendo forte. Nós vamos entrar no outono, que aí é quando o seu desenvolvimento, os seus brotos vão atingir o auge, ficando mais ou menos bonitões, como tá essas plantas aqui. Vão ficando com as folhas maiores e vão ficando maiores também. Essa é uma planta que não cresce muito em termos de altura, mas vocês podem ver, ela vai ficando com a folhagem bonita, vistosa. E aí no outono, pessoal, a atividade de brotos novos diminui bastante. Então no outono, normalmente essa planta brota pouco e enraiza menos, mas ainda podem surgir brotos no outono também. Beleza? Aí nós vamos entrar no inverno, onde a atividade de brotação já diminui mais ainda ou para. E aí o que acontece? Os brotos mais desenvolvidos, grandes, como esse daqui, por exemplo, já em julho, mais ou menos, é possível notar a emissão da haste floral, que no início tem um crescimento relativamente lento, mas depois ela começa a crescer mais rápido e vai se desenvolvendo. E nesse período da emissão da haste floral, significa que o broto para de emitir folha. Então daqui já não tem mais folhas novas saindo, e a planta vai entrar no período de floração. Aí vem agosto e tudo, a floração se inicia e depois o ciclo se repete, pessoal. Então, esse é o ciclo básico das Ludícias discolor, beleza? Bom, gente, uma vez então que eu falei do comportamento ao longo do ano da Ludícia discolor, agora vamos então falar um pouquinho do jeitão do corpo dessa planta. Vamos lá? Jeitão do corpo da Ludícia, do vegetal da Ludícia. Vou sentar um pouquinho aqui e vamos ver primeiro, gente. Agora vamos ver se eu consigo mostrar raízes dessa planta. Provavelmente não vou conseguir mostrar pelo seguinte: essa é uma orquídea terrestre. E o fato de ser terrestre, normalmente as raízes estão lá dentro. Então vai ser difícil da gente visualizar raízes aqui, tá bom? Mas eu adianto para vocês o seguinte, gente. Essa planta tem raízes engrossadas. As raízes dela não são fininhas. São raízes mais grossas. Aqui é difícil de ver porque está tudo lá dentro do substrato. E são raízes que não ficam expostas, diferente de orquídeas epífitas em que a gente vê suas raízes com facilidade. Aqui na Ludícia, as raízes ficam bem escondidas dentro do substrato. Então tá aqui, não tem como a gente ver porque está muito escondida, mas são raízes do tipo engrossada, beleza, gente? São raízes grossas que começam crescendo brancas, mais de cor clara, e vão espalhando por dentro do substrato, tá bom? Aí a gente sai das raízes da Ludícia, que crescem ao longo de podem crescer ao longo de qualquer parte do seu caule. Então ela tem um crescimento ao longo do caule.
nós vamos partir para o seu caule agora, gente. Bom, a Ludísia, ela não possui um pseudobulbo propriamente dito. E sim, ela possui um caule rastejante, carnoso, né? Um caule mais carnoso e meio rastejante, gente. Então eu não posso dizer, tipo, a Ludísia tem um rizoma e pseudobulbos. Não, ela tem um caule que cresce todo por igual e ele brota com bastante facilidade. Então ele tem um caule rastejante, tipo um rizoma mesmo, de onde saem vários brotos, mas ela não tem um pseudobulbo propriamente dito. O caule dela é todo igual, tanto o das folhas quanto os antigos. Então vocês estão vendo aqui, ó, é um caule bem rastejante, ó. O caule dela rasteja bastante, ok? E assim vai, ó. Caule rastejante, da onde saem as brotações com folhas novas. Esse é o tipo de caule da Ludísia. E o hábito de crescimento dela, gente, desse caule, ó, vocês podem ver aqui, podemos dizer que ele tem um hábito de crescimento puxado para o cespitoso, ou seja, aquela forma de cesta tradicional, ó, em que a planta cresce para todos os lados, de modo igual, e forma uma toceira, aquele crescimento arredondado, e ao mesmo tempo um crescimento do tipo escandente, ou seja, mais ou menos em forma de escada, ela vai dependurando, principalmente se a luminosidade estiver indireta. Mas mesmo em local onde a luminosidade vem por cima, ela tende também, ó, essa aqui, por exemplo, está embaixo de árvore, e mesmo assim, ó, ela vai dependurando. Então ela não é uma planta que fica em pezinha. Ela começa crescendo em pé, como está aqui, mas depois ela vai dependurando, como se fosse uma escadinha. Então, podemos dizer que ela tem um crescimento relativamente escandente ou até meio pendente também, além de cespitoso. Beleza, gente? Então, esse aqui é o hábito de crescimento dos caules das Ludísias, ó. É assim mesmo, eles vão dependurando. E aí o seguinte, em relação agora à sua folhagem. Bom, a folhagem da Ludísia é o seu maior atrativo, né? Digamos assim que nessa orquídea o mais bonito são as suas folhas propriamente dita e não as flores em si. Bom, vocês podem ver as folhagens dela, ó. Olha só, elas têm essa cor avermelhada escura, um vinho misturado com verde escura, tem uma textura bem agradável, não chega a ser aquele liso, mas também não tem pelo, então ela tem uma textura muito agradável. Tem esses detalhes em vermelhos, ó, essas listras, bem coisa, e o fundo da folha é mais avermelhado. Então ela é muito bonita, ó, bem desenhada mesmo. Existem até algumas variedades de folha dela que são muito bonitas. Como vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar aqui. Nessa aqui também vocês podem ver bem, olha só o detalhe dos desenhos dessa folha. Então isso a torna uma planta de folhagem muito, mas muito bonita mesmo, gente. Beleza? Então aqui a Ludísia discolor, a sua folhagem, e ela emite poucas folhas por cada broto. Cada broto desse pode emitir em torno de 4, 5, 6, 7 folhas, não muito mais que isso não. É o que normalmente emite. E depois, com o tempo, as folhas de baixo vão caindo e o broto vai dependurando e vai rastejando, ok? Bom, esse é o comportamento básico da folha da Ludísia. Aqui nós apresentamos a folha. E agora em relação à sua haste floral, gente. Bom, a haste floral da Ludísia, vocês podem ver, é uma haste não muito longa. Maior, normalmente quanto maior está em torno de 25 centímetros, não passando muito disso. E ela vai abrindo de forma sequencial, abrindo as da base primeiro e depois as da ponta. Aqui ela já está completamente aberta, mas aqui temos uma haste ainda em início de abertura. Como vocês podem ver aqui, ó, base, depois vão abrindo o restante das flores. E o número de flores dela não é muito volumoso, mas pode, ó, uma haste maiorzinha como essa aqui. Provavelmente eu não contei aqui, mas deve ter quase umas 20 flores aqui, ó. Ainda tem flores para abrir, tá bom?
e com essa durabilidade de 1 mês e pouco. Bom, a haste dela é isso. Ela pode emitir várias hastes quando a planta está bem grande. E agora a sua flor, gente, a sua flor lembra mesmo uma pipoquinha, ó. É até difícil de você identificar direito as suas partes, porque ela é toda, digamos assim, tortinha, né? Ela não é aquela orquídea que tem as flores todas certinhas, que dá para identificar fácil. Ela não, as pétalas e sépalas dela são um pouco curvadas, meio tortinhas, tá bom? E o labelo tem esse detalhe em amarelo aqui, como vocês podem ver. Realmente lembrando uma pipoca, gente. Lembra muito uma pipoquinha. É muito bonita. Ela não possui cheiro. E quando a planta está florida e tudo, forma um conjunto muito bonito, né? Quando a planta está cheia e tudo, ela forma um conjunto bem legal. E normalmente, gente, principalmente se você está pensando em exposição com essa planta aqui, é necessário fazer o estaqueamento dela. Por quê? É interessante estaquear? Porque ela faz isso, ó, ela te pendura mesmo. Os caules dela ficam muito grandes e a tendência deles é cair, é ficar rastejante. Então, é necessário escorar ela com muito cuidado, porque os seus caules quebram com muita facilidade. Quebram bem fácil mesmo, tá bom? Então, escorar, tentar deixar as hastes em pezinha, para não quebrar, uma vez que ela é bem frágilzinha, bem delicada e quebra com muita facilidade, tá bom, gente? Bom, então esse é o corpo da Ludísia de escola, a nossa querida rastejante aqui. Esse é o seu corpo. Agora vamos para as dicas gerais de cultivo da Ludísia, gente. Vamos lá? Dicas de cultivo da Ludísia de escola, gente. Primeira coisa que eu vou falar sobre a Ludísia e que vocês vão ver em relação ao seu substrato, eu vou pegar essa aqui, é o que, ó? Ela é uma planta terrestre. Então, a gente já começa a partir desse ponto, ó. Ludísia é uma planta terrestre. E pelo fato de ser terrestre, a gente tem que tomar alguns cuidados. É uma orquídea terrestre. Bom, em relação a clima e ambiente, é uma planta de fácil cultivo, de fácil a moderado cultivo, aceita os diferentes climas, ou seja, ela vegeta bem em locais de clima mais quente a locais de clima mais ameno também, não tolerando frio intenso, tá bom? Além disso, em termos de ambiente, ela é exigente em ambientes úmidos e ventilados, e em relação à luz, sombreado também, luz de média intensidade a baixa intensidade, tendo uma boa tolerância a locais mais sombreados. Mas ela não tolera bem o sol pleno. O sol muito forte, a folha vai ficando muito avermelhada e perde a sua cor e pode queimar e cair, tá bom? Essa é uma planta muito boa para cultivo em varandas úmidas e ventiladas, como é o caso aqui, ó. O caso aqui é bastante favorável para o cultivo dela. Ou embaixo de árvores, qual é o caso dessa daqui, que está embaixo de uma árvore, só trouxe aqui para o vídeo, tá bom? Então ela adora, fica muito bem e é uma planta que quase não dá trabalho quando cultivado o seu vaso pendurado embaixo de árvores. Essas árvores têm que penetrar uma boa quantidade de luz, mas não pode bater sol direto em cima, ou seja, tem que entrar aquela luz filtrada, mas também não pode ser sombreada demais, muito frondosa, como por exemplo mangueiras, né? Então tem que entrar boa claridade e permitir uma boa ventilação ali. Mas é um cultivo que funciona muito bem para as ludísias, gente. Agora em relação a vasos e substratos para a ludísia. Bom, a ludísia, primeiro em relação a vasos, por ser uma planta rastejante, é uma planta que vai rastejando e o caule é todo tortuoso e você tem que estar endireitando ele ao longo do cultivo, a ludísia pode se dar muito bem nos vasos mais baixos, não precisa ser vasos muito fundos, sendo aqueles vasos tipo cuia, como esse aqui é um tipo cuia, ó, vaso mais largo na boca e coisa.
ou aquele vaso de orquídea que é todo raso por igual, seja plástico ou barro, são muito bons para a ludízia, porque a ludízia não precisa de muita profundidade de substrato, mas ela precisa de quê? Um pouco mais de largura para o seu caule rastejar e você poder enrolar ele no vaso, tá bom? Até porque ao longo do tempo vai quebrar pedaços dessa planta e você pode simplesmente colocar eles ali para continuar fechando a toceirinha, tá bom? Bom, então vasos tipo cuia são bem interessantes, mas também podem ser plantados em vasos convencionais, como esses aqui que vocês estão vendo aqui. Beleza, gente? Vaso pode ser o tipo plástico, barro, só não é ideal cachepô de madeira e toquinho nem pensar, por ser uma planta terrestre, tá? Mas cachepô não é interessante e o vaso de barro, se o seu ambiente é mais seco, também não é interessante, porque vai desidratar demais. Então, o melhor é dar preferência para o vaso plástico, tá bom? Se o seu ambiente for muito seco, pode usar os vasos convencionais, que são um pouquinho mais fundo. E se o seu ambiente for adequado, pode usar os vasinhos tipo cuia mais baixinhos, que vão ser bem legais para a ludízia, tá bom? Aqueles vasos tipo cesta, inclusive aqueles ornamentados com palha por fora, fica realmente um conjunto muito bonito para essa planta, tá bom? E em relação a substrato, gente? Em relação a substrato, bom, o que a gente pode utilizar? Por ser uma planta terrestre, vamos pegar essa aqui só como exemplo, ó. O que podemos usar? Vocês notam aqui, ela está com um substrato fino, com bastante carvãozinho, provavelmente aqui tem pinos triturado também, bem curtidinho, e outros materiais. É possível que tenha turfa aqui também. Bom, então o que a gente pode usar? Um exemplo de substrato, a gente pode usar uma mistura em partes de terra adubada, dessas terras adubadas que a gente compra pronto mesmo, ou terra vegetal, desde que de boa qualidade. Então, certifique que a terra não é lama pura, tá bom? Podemos estar misturando isso a carvão triturado, porque o carvão garante que o substrato vai ficar bem levinho, bem aerado, e ela necessita que o substrato seja bem leve, bem ventilado, tá bom? Carvão triturado sem o pó, fino também, e pode usar também a casca de pinos de orquídea bem trituradinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Também misturado tudo em partes iguais. E podem botar também aquele substrato de muda de hortaliça ou substrato do tipo floreira também, que costuma ser a base de turfa, pinos curtido, carvão, enfim. Façam essa mistura, que é uma mistura que vai ficar bem levinha, e podem usar para plantar a sua ludízia, tá bom? Ela responde muito bem essa ludízia, essa mistura. Lembrando que o vaso tem que ser bem furadinho para uma boa drenagem. Faz a camada de drenagem no fundo, como a gente faz para outras orquídeas, e bota o substrato de ludízia. Beleza, gente? Bom, aí agora, em relação agora à rega e adubação. A ludízia, ela é uma planta terrestre de umidade e de sombra, então ela deve ser mantida sempre levemente úmida. Não é interessante vocês deixarem a sua ludízia ficar completamente seca. Não, ó, vocês podem ver aqui, ela está levemente úmida, está com uma umidade bem levinha. Então, quando ela estiver quase seca, aí vocês molhem a ludízia, tá bom? Ou seja, quase secou, molhou, quase secou, molhou, quase secou, molhou. O tempo que vai levar entre uma rega e outra vai depender das características de cada lugar, cada cultivo da pessoa, tá bom? Não existe um padrão aqui, vai depender de cada lugar, beleza? E a adubação? A adubação da ludízia segue mais ou menos o que a gente faz com as outras orquídeas, sendo que ela deve ser mais intensa no período de vegetação da planta, que é primavera e verão, e menos intensa no período de outono e inverno. Mas nunca deve parar a adubação, ok? E por ser uma planta terrestre, a adubação orgânica de liberação lenta para essa planta aqui é fundamental, gente. Então, usem adubos orgânicos como torta de mamona, farinha de osso ou bocache, e pode usar o osmocote
também junto, tá bom? Linkzinho aqui na direita ensinando como fazer essa adubação lenta, ok? E também podem ser usados aqueles adubos solúveis de orquídea, aplicando semanal ou quinzenal, normalmente, tá bom? Aí agora que eu falei de adubação, agora em relação a pragas e doenças. Bom, a ludízia é muito difícil ter ataque de praga. Essa planta quase não dá problema com pragas. É muito difícil ver cochonilha em ludízia. Pode acontecer lesmas nas ludízias, mas ácaro então é mais difícil ainda. É realmente bem difícil a gente ver ataque de pragas, de insetos na ludízia. Então é uma planta bem rústica. Ótima para o cultivo embaixo de árvore, porque é uma planta de poucos cuidados. Tá bom? E em relação a doenças, o que pode acontecer muitas vezes é podridões por encharcamento. Mas aí, normalmente, é facilmente resolvido com o uso de substrato de boa qualidade e boa drenagem nos vasos, tá bom? Aí, dificilmente é necessário aplicar algo na nossa ludízia, porque realmente é uma planta que é pouquíssimo atacada. Agora, em relação a replantes e divisões, gente. Bom, eu vou voltar aqui nesse vasinho aqui, ó, melhor nesse vasão, porque essa ludízia aqui já passou da hora de eu replantar. Olha só, ela está crescendo pouco porque o vaso está muito cheio, já está bem esgotado. Então essa aqui já está na hora de replantar e dividir. E a ludízia é isso, ela vai rastejando, você vai botando e endireitando o caule conforme ela rasteja, mas chega uma hora que o vaso já não comporta mais. Aí você tem que mexer, dividir, replantar, refazer os vasos de ludízia. Porque vai ficando muito cheio e o substrato já não está mais aguentando e aí a planta começa a capengar. Como essa daqui vocês estão vendo, já está assim. Época para a gente fazer esse replante de divisão. Normalmente por volta depois da época da floração. Primavera e verão vocês podem estar mexendo na sua ludízia sem problema. Mas se você mexer no outono e inverno, ela não é que vai morrer. Só que pode demorar um pouquinho mais para você ver resposta de enraizamento e brotação dessa planta. Tá bom? Mas se for necessário, mexa na época que der para mexer. Tá bom? Mas se der para esperar, prefira a primavera e verão, onde a planta vai ter mais atividade de crescimento, gente. E aí é o seguinte, para replantar, vocês vão ter que tirar isso aqui tudo, vão ter que picotar essa planta provavelmente, porque ela está toda irregular. Então, vocês têm que tentar cortar o seguinte, cada pedaço de caule tem que ter pelo menos uma ponteira, ou seja, folhas até chegando no seu final. E um pouco de caule grosso aqui, que é da onde vão sair as raízes para você poder enterrar. Porque quando você forem replantar, gente, parte desse caule grosso aqui, ó, parte desse caule engrossado, ele tem que ficar enterrado, tá joia? Para poder enraizar. Então uma parte dele tem que ficar dentro do substrato para ele poder ter o enraizamento desejável. E ainda podem sair brotações também desse caule enterrado. Ok? Bom, e a divisão dela é feita basicamente cortando um pedaço do caule com uma ponteira de folhas aqui. E assim você vai replantando a sua ludízia, podendo botar vários cortes dentro do mesmo vaso. A ludízia dá para fazer isso. E assim formando uma toceirinha, gente. Ou então você pode botar um e deixar o entoceiramento natural. Só que vai demorar bastante tempo para esse entoceiramento acontecer, tá bom? Mas vai acontecer também, gente. E é isso aí. Depois eu faço um vídeo com mais calma mostrando o replante da ludízia, porque falando assim fica um pouco vago, mas quando for mostrar, quando eu for replantar, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem como é que a gente faz o replante da ludízia. Agora, para finalizar, quebra de pedaços da ludízia, gente. Bom, além dos replantes que a gente faz, retira do substrato e prepara um novo e replanta, existem situações de quebra de pedaços da ludízia. Então a ludízia é uma planta que quebra naturalmente. Às vezes bate um vento, qualquer coisinha, o próprio peso dela faz com que esse caule tenro e suculento quebre. Se quebrar, vai jogar o pedaço quebrado fora? Não. É só replantar, porque ele enraiza e continua brotando, gente. Então,
cada nozinho desse aqui pode sair uma brotação nova. Essa é a vantagem da Ludísia. Além das raízes que saem da onde quebrou também. Então, não é necessário jogar a parte quebrada fora. Simplesmente você vai, planta e faz um outro vaso, gente. Essa é a vantagem da Ludísia Discolor também. Tá joia? E é isso que eu tinha para falar para vocês, gente, sobre a Ludísia, a orquídea joia, a orquídea pipoca. E, finalizando agora aqui, ó. Essas aqui não, que são plantas antigas minhas de coleção e não dá para mexer. Mas essas aqui, essas 5 aqui que estão tudo para florir agora, gente, são plantas de venda que estão a R$26, tá bom? São as últimas unidades. Então, já sabem, quem quiser Ludísia, é só acessar o meu contato, me chama no WhatsApp que está aparecendo aqui e vou ter o prazer de receber vocês e a gente está conversando sobre elas, tá joia? Ludísia Discolor tem essas 5 disponíveis à venda, além de outras plantas também, gente, tá bom? No mais, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fique agora aqui com mais um pouquinho da floração da Ludísia, a orquídea joia, a orquídea pipoca. E um forte abraço a todos. Se gostaram, dê aquele joinha, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as atualizações. Forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau.